Olá, minha querida aluna, meu querido aluno, seguindo aí nos nossos exercícios de equivalência patrimonial, esse tópico muito importante do módulo 4, o assunto balanço patrimonial, né? É um dos critérios de avaliação dos ativos, né? E é um assunto que você não pode deixar de aprofundar se você quer ir bem nas provas de alto nível, legal? Seguindo aí na nossa tela, por favor, questão número 33, coloca aí na tela, por favor, olha lá. Com base nos pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC, julgue os itens seguintes. Questão 33. Olha lá. Na aquisição de uma coligada por uma empresa investidora, eventual ágio fundamentado em rentabilidade futura, goodwill, surgido nessa aquisição, deverá ser tratado contabilmente junto com o valor do investimento, né? Então, ele está falando ágio por expectativa, tá? De rentabilidade futura, goodwill, na aquisição de uma coligada, né? E está dizendo que tem que ser tratado contabilmente, deverá ser tratado contabilmente, junto com o valor do investimento, certo, né? Então, ele está falando aqui do goodwill positivo, goodwill positivo, ele é contabilizado no saldo do investimento. E o goodwill negativo, ele é o ganho por compra vantajosa. Ganho por compra vantajosa. E ele tem que ser tratado direto, né, apropriado, direto no resultado, vírgula, como receita. Então, já batemos aqui várias vezes nesse aspecto, mas nunca é demais. Goodwill positivo, qual o tratamento contábil? No saldo do investimento, né? Como ele diz aqui, deverá ser tratado contabilmente junto com o valor do investimento. E o goodwill negativo, né? O ganho por compra vantajosa, ele tem que ser apropriado direto no resultado como receita, né? Como receita. É o ganho por compra vantajosa, certo? Então, nesse caso do goodwill negativo, nós vamos registrar o valor da participação pelo seu valor justo e a diferença entre o valor que foi pago e o valor justo, essa diferença a menor, né? Porque quando tem goodwill negativo, é porque a investidora pagou menos que o valor justo da participação. Então, nesse caso, a diferença menor vai para o resultado como receita, ok? Então, aí, a questão 33 ela está correta, porque o tratamento contábil do goodwill, agora, ele presumiu que é um goodwill positivo. E essa premissa é uma premissa forte, boa? Sim, é. A regra, quando se fala de goodwill, é um goodwill positivo, né? Ele fala eventual ágio, né? Falou ágio, na verdade, não é nem presunção, deixa eu me corrigir aqui. Ele falou em ágio, então se é ágio, já posso afirmar que ele é positivo, não é nem uma premissa, não é nem uma presunção, é uma informação que ele dá na questão. Se ele falasse deságio, aí tudo bem, mas ele falou ágio, então é positivo, não há dúvida. Então, questão 33 está correta. Questão 34, né? Também aí do TCE de Pernambuco, né? Concurso muito bom, TCE de Pernambuco, uma excelente instituição, condições de trabalho muito boas, né? Remuneração excepcional. E ainda tem função comissionada, né, para quem trabalha nas regionais, como, por exemplo, na Regional de Petrolina, né? Então, TCE de Pernambuco. Embora seja responsável pela nomeação de 4 dos 5 diretores da Companhia Beta, a Companhia Gama possui apenas 15% das ações com direito a voto da Companhia Beta. Nessa situação, a Companhia
Gama deverá avaliar sua participação na companhia beta pelo método de custo, né? Então, ele está falando aqui, vamos aqui em frente. Ele está dizendo, embora seja responsável pela nomeação de 4 dos 5 diretores, então, nomeação de 4 dos 5 diretores. Então, é a maioria dos diretores? Sim. Vamos só relembrar, quais são as características do controle? O controle, ele se caracteriza quando a investidora possui direitos de sócio que lhe permitam, em caráter permanente, né, que lhe concedam, né, em caráter permanente, a preponderância nas decisões da investida e o poder de eleger a maioria dos seus administradores, né? Então, o controle, como eu vejo lá no CPC 18, como eu vejo no artigo 243 da Lei 6404/76, é quando o investidor tem direitos de sócio que lhe garantam em caráter permanente ter preponderância nas decisões da investida e o poder de eleger a maioria dos seus administradores. Então, ele está dizendo que a empresa beta, né? Desculpa, a empresa gama, que é a investidora, ela é responsável pela nomeação de 4 dos 5 diretores de gama. Então, ela tem o direito de eleger a maioria dos seus administradores. Aí ele está dizendo que Gama, que é a investidora, possui apenas 15% das ações com direito a voto da companhia beta. Bom, para caracterizar o controle, isso é irrelevante, né? Eu sempre chamo a atenção, quando eu falo das características do controle, que controle não se caracteriza com participação societária, e sim evidências materiais, ou seja, poder de eleger a maioria dos administradores e preponderância nas decisões da investida. Bom, aí ele continua, nessa situação, a companhia Gama deverá avaliar sua participação na companhia beta pelo método de custo. Errado, né? Por quê? Porque ele fala deverá. Não há informação suficiente aqui, né, no enunciado para dizer se Gama tem ou não o controle. Ele quis associar essa conclusão, basear essa conclusão nessa participação de 15%, como se não tivesse chegado a 20%, que é a coligação presumida, né? Pelo menos 20% ou mais das ações com direito a voto da investida, né? Aí se presume a influência significativa, então seria uma coligada, então seria avaliada pela equivalência patrimonial, né? Não é esse raciocínio. Ele está dizendo que pelo simples fato de Gama possuir pelo menos 15% das ações com direito a voto da companhia beta, isso tornaria impossível que Gama avaliasse beta pela equivalência patrimonial. Não é impossível, porque se Gama tem preponderância nas decisões de beta, ela é sua controladora, né? Eu já vejo no enunciado aqui que ela pode eleger a maioria dos administradores de beta. Então, se ela tiver preponderância nas decisões de beta, então ela já pode aplicar a equivalência patrimonial para avaliar a beta e não necessariamente o método de custo, como ele diz que deverá, né? Deverá, ok? Então a questão está errada, ok? Questão 35. Devem ser avaliadas a valor justo as transações que impliquem transferência de itens patrimoniais, ativos ou passivos, entre uma empresa controladora e a sua controlada, né? Bom, então ele está dizendo aqui que quando eu tenho transações intragrupo, né? Por exemplo, eu estou vendendo estoque de uma empresa controladora e sua controlada, ou da controlada para a controladora, essas transações devem ser avaliadas a valor justo, né? Errado. Elas podem ser transacionadas pelo custo, né? Podem ser avaliadas pelo custo. Agora, pode ser que nessa transação surja lucro não realizado. Aí, nesse caso, se surgir lucro não realizado, esse lucro não realizado ele tem que ser eliminado, né? Ele tem que ser tratado contabilmente. Então, errada a questão, porque não é uma obrigação de que essas transações
ocorram a valor justo. Aliás, quando há transações entre partes relacionadas ou partes ligadas, como são a controladora e sua controlada, a presunção é de que essas transações não ocorram a valor justo. A presunção é de que haja favorecimento nessas transações, ok? Questão 36. O ágio por expectativa de rentabilidade futura, goodwill, é registrado pelo seu custo incorrido e está sujeito à depreciação, quando aplicável, bem como a ajuste pelo valor recuperável, caso este seja menor que o valor contábil líquido, né? Questão excelente, excelente. Então, olha lá. O ágio por expectativa de rentabilidade futura, goodwill, é registrado pelo seu custo incorrido, certo? E está sujeito à depreciação, errado. O goodwill não deprecia. Excepcionalmente, ele pode sofrer amortização, ok? Bem, e ele está, bem como ele está sujeito também a ajuste pelo valor recuperável, certo? Caso este, né, ou seja, o valor recuperável seja menor que o valor contábil líquido, certo? Né? Ou seja, o goodwill está sujeito ao impairment? Resposta, sim, está sujeito a impairment, né? Está sujeito a perda no valor recuperável, ok? Agora, muito importante, quando se trata de goodwill e impairment e teste de impairment, eu não posso esquecer dois conceitos muito importantes. O primeiro, o goodwill deve ser testado no mínimo uma vez a cada período, ainda que não haja indicação de que ele possa estar desvalorizado, né? Então, o impairment, o teste de impairment, o teste de recuperabilidade do goodwill, ele é obrigatório, assim como do ativo intangível com vida útil indefinida e do ativo intangível em desenvolvimento. Agora, outro ponto extremamente importante e que quando é cobrado em prova, né, isso pega muita gente. O goodwill é sujeito à perda por desvalorização, à perda por impairment? Resposta, sim, é sujeito. Mas essa perda por impairment do goodwill, diferentemente da perda por impairment de outros tipos de ativos, ela não está sujeita à reversão. Ela não é passível de reversão. Então, a perda por impairment do goodwill, ou para dizer de forma mais sucinta, para ajudar você aí, minha amiga, né, minha querida aluna, a gravar, a perda por impairment, né, o impairment do goodwill não reverte. O impairment do goodwill não reverte, ok? Coloca aí na nossa tela, por favor. Então, a questão número 36, ela está errada, porque goodwill não está sujeito à depreciação, né? Até porque ele, na qualidade de intangível, no balanço consolidado da investidora, ele não pode ser depreciado, né? No máximo, ele poderá ser amortizado. E como eu disse, em condições muito excepcionais é que ele vai sofrer a amortização, ok? Questão 37, né? Mas antes tem um texto aí interessante. Durante o exercício, apenas os lucros afetaram os patrimônios líquidos das empresas investidas. Considerando os aspectos da informação contábil de grupos econômicos, né, ou seja, o método da equivalência patrimonial e método de consolidação de balanços, julgue os itens subsecutivos com base nas informações apresentadas. Os dividendos propostos pela empresa B não afetam a demonstração do resultado do exercício da empresa Delta, né? Então, os dividendos propostos, e essa palavra propostos, a gente ainda não estudou ela, mas ela vai ter um papel decisivo, né, na solução da questão, ok? Eu vou detalhar aqui por quê. Então, os dividendos propostos pela empresa B não afetam a demonstração do resultado do exercício da empresa Delta.
Bom, então qual a relação entre a empresa B e a empresa Delta? Bom, eu vejo aqui que há investimentos da empresa Delta. Então, Delta é a investidora. Delta é a investidora. E as empresas A, B e C, A, B e C, são as investidas, certo? Investidas. Então, o PL inicial da empresa A é 100 mil, o lucro do período 10 mil, os dividendos propostos pela empresa A 50%, e a empresa Delta tem 100% do capital social. Então, ela é controladora, né? Então, aqui é controlada. Controlada. A empresa B tem um PL inicial de 100 mil, teve um lucro do período de 9 mil e os dividendos propostos de 40%. A empresa Delta tem 10% do capital social, investimento avaliado pelo método de custo, né? De custo. A empresa C, o PL inicial dela é de 100, o lucro do período foi de 8 mil e o dividendo proposto é de 30%. E a empresa Delta, ela tem a influência significativa na empresa C e ela tem 60% do capital social. Então, aqui é uma coligada. Coligada, né? Bem, então ele afirma o seguinte. Aqui, deixar bem claro que é pelo custo. Custo. Então, aqui é MEP, aqui é custo e aqui também é MEP. Ok? Bem, então ele afirma na questão 37 o seguinte: os dividendos propostos pela empresa B não afetam a demonstração do resultado do exercício da empresa Delta. Então nós temos aqui a empresa Delta, e a empresa B. E o que acontece? Quando a empresa B ela teve lucro, olha o lucro da empresa B, 9, e ela propõe dividendos de 40%, acontece isso aqui, ó, vem 9 mil para lucros acumulados, lucros aqui, e 40% desse lucro, 40% de 9 mil, vai dar 3.600. Então, eu tenho aqui 3.600, diminuindo aqui, diminuindo aqui, e eu tenho 3.600, teria 3.600 indo para o passivo. Mas como se trata de dividendos propostos, esse valor vem para o PL. 3.600 em dividendos propostos. Né? Em dividendos propostos. Ou seja, quando se trata de dividendos propostos, a classificação desse dividendo é dentro do patrimônio líquido. Dentro do patrimônio líquido. Então, quando se propõe dividendo, esse dividendo não é ainda para ser contabilizado como direito para a investidora e, no método do custo, como receita. Agora, no momento em que esse dividendo proposto é aprovado pela Assembleia, aí sim, ele vem para cá, para o passivo de B, como dividendo a pagar. E desse lado aqui, em delta, ele vira dividendo a receber. Só que eu tenho que lembrar que delta tem 10% de B. Então, esse dividendo vai ser 10% do dividendo a pagar, que vai ser 360.
E como se trata de uma participação avaliada pelo custo, então eu vou ter 360 aqui de receita. Em contrapartida, né, desse aumento do ativo. Ah, Egbert, mas então tá certa a questão, desculpa, tá errada a questão, porque disse que não afeta e você está dizendo que afeta. Repara o seguinte, eu já estou falando do momento posterior aos dividendos propostos. A questão está falando dos dividendos propostos. Então, quando tem dividendo proposto, de fato, está certa a questão, não afeta a demonstração do resultado da empresa Delta, né? Sendo que a empresa Delta avalia a participação em B pelo custo. Então não afeta mesmo, só vai afetar quando esse dividendo proposto for aprovado pela Assembleia, né, e virar dividendos a pagar no passivo e será dividendo a receber lá no ativo de Delta em contrapartida de uma receita. Então a questão número 37 está correta e o decisivo aí foram dividendos propostos. Questão 38. O balanço patrimonial da empresa Delta, levantado em 31/12/2015, deve mostrar um saldo de 110 mil na conta investimento, participação em A. Então, queremos a participação em A. Então, A é avaliado pela equivalência patrimonial, não é? E o que acontece? Voltando aqui. Olha lá, se o PL inicial é 100, beleza? Teve lucro do período 10, então se a participação é 100%, então todo esse lucro vai ser incorporado na participação, certo? Bom, aí ele continua. Olha lá, o balanço patrimonial da empresa Delta, levantado em 31/12/2015, deve mostrar um saldo de 110 mil na conta investimento, participação em A, né? Bom, então, o que está acontecendo com essa participação? Vamos fazer aqui uma hipótese. A hipótese é o seguinte, está aqui a empresa Delta, está aqui a empresa Delta e está aqui o investimento em A, inicialmente registrado por 100 mil. Ok? E a empresa A teve um lucro de 10 mil, que fica aqui em lucros acumulados, né? E aí o que vai acontecer? Né? Quando essa empresa A tem lucro, esse lucro, já que a participação é de 100%, então eu tenho a participação avaliada pelo MEP, esse valor vem e acrescenta aqui no investimento. Né? Por quê? Porque é 100% do lucro. E a contrapartida desse aumento do investimento é uma receita. É uma receita. Bom, só que existe aqui uma distribuição de dividendos de 50%. Então, 5 mil desse dividendo, 5 mil desse dividendo, vamos melhorar aqui, ó. 5 mil desse dividendo, desse lucro, vira dividendo. Então, nós temos aqui no passivo da empresa A 5 mil de dividendos a pagar. Né? E desse lado aqui, nós vamos ter na Delta 5 mil de dividendos a receber. E, em contrapartida, a redução do saldo do investimento. Então, esse investimento começa a 100 mil, aumenta para 10 mil
por causa da incorporação do lucro e diminui 5 mil por conta do dividendo. Ou seja, no final, o saldo desse investimento é de 105 mil. 105 mil. Né? Agora, a questão 38, ela pode ser vista como errada por dois caminhos. Um primeiro caminho foi esse que eu acabei de falar. Ou seja, o investimento começou com 100 mil, né? Aumentou para 110 mil por causa do lucro e diminuiu 5 mil por causa do dividendo distribuído pela empresa A. Então está errado porque não é 110 mil e sim 105 mil. Agora, outra maneira de enxergar que está errada é a seguinte: não há como eu calcular o saldo desse investimento, que é a participação em A, porque eu não sei quanto Delta pagou para adquirir essa participação em A. Eu não sei se houve mais-valia, se houve goodwill, né? Olha lá, vamos revisitar o enunciado original, olha lá. Considerando os aspectos da informação contábil de grupos econômicos, julgue os itens subsecutivos com base nas informações apresentadas. Olha só, com base nas informações apresentadas, né? Eu não sei qual foi o valor que a Delta pagou para adquirir a participação em A, em B, em C. Não sei. Se eu não sei quanto é o registro original do investimento em A, ou seja, se ele não é 100 mil, qualquer valor que eu coloque ali está errado, porque eu não tenho como calcular. Agora, provavelmente, e nunca saberemos isso, provavelmente a banca pensou simples. O que é pensar simples? Ela pensou assim, olha, o PL inicial é 100 mil, ele tem 100% da empresa A, então ele pagou 100 mil, sem ágio, sem deságio, sem mais-valia, sem menos-valia, né? Raciocinou simples dessa maneira. Essa era uma premissa boa para resolver a questão, beleza? Então a questão número 38 está errada. Coloca aí na nossa tela, por favor. Questão errada. Bom, questão 39. O saldo final da conta investimento, participação em B, evidenciado nas demonstrações contábeis da empresa investidora, deve ser igual a 10 mil, né? Então, a participação em B, olha lá, B. B é uma participação avaliada pelo custo, né? Uma participação avaliada pelo custo. Então, ele tem 10% do capital social, então 10% de 100 mil vai dar 10 mil. De novo, fazendo a premissa de que ele pagou sem ágio, sem deságio, né? Sem mais-valia, sem menos-valia, e se é uma participação avaliada pelo custo, ela não se altera, ela não altera o seu saldo quando a investida tem lucro. Então, esse lucro de 9 mil não altera o valor da participação. Então, a participação realmente lá em B, tá aqui a empresa Delta, a participação em B vai ser um investimento de 10 mil, onde esse 10 mil é 10% de 100 mil. Ok? Gabarito correto, mas dá para fazer aquela crítica também, né? O saldo, quanto é que eu paguei por Delta? O Delta pagou por B, né? Será que ela pagou mais de 10 mil? Pagou menos de 10 mil? Houve ágio, deságio, mais-valia, menos-valia? Mas pensando de uma forma mais simples, né? 10% do patrimônio líquido inicial dá 10 mil e a questão fica correta. Cabia recurso, mas era uma premissa razoável. Questão 40. O valor do investimento, participação em C, feito pela empresa Delta, né? Em 31/12 de 2015, é superior a 66 mil. Né? Então, quem é a empresa C? A empresa C também é avaliada pela equivalência patrimonial. Né? Olha lá, tem 60% do capital social. Então, o que acontece? Esse investimento, essa participação, começa com 60 mil, incorpora 30% de 8 mil, que vai dar 2.400, então vira 62.400.
60%, desculpa, 60% de 8 mil, por isso que é bom fazer o cálculo, que vai dar 4.800 e diminui 2.400 por causa do dividendo. Então, como é que fica isso na empresa C? Então, na empresa C, nós temos assim, ó, a Delta, tem aqui a empresa Delta, e a empresa Delta participa na empresa C. Então, tem aqui o investimento em C, que vai ser 60 mil. E esse 60 mil é porque Delta tem participação de 60% em C, e C tem um PL inicial de 100 mil. Só que C teve um lucro de 8 mil. Lucro acumulado. Então, se teve um lucro de 8 mil, esse lucro faz o saldo do investimento em C aumentar no valor de 4.800. Por quê? Porque é 60% de 8 mil. Certo? E esse aumento, ele vira uma receita. E quando ele distribui dividendos, 30% disso aqui vai dar 2.400. Isso daqui é 30% de 8 mil. Né? Só que, de novo, vamos ver lá, ó. Esse dividendo aqui, né, é um dividendo proposto. Então, ele não afeta o patrimônio líquido. Ele não afeta o patrimônio líquido, ele vem para cá para uma outra conta do PL. 2.400. Então, o PL não se afeta e o saldo da conta de investimento vai ser 64.800, portanto, menor do que inferior a 66 mil. Então, a questão 40 está errada. Questão 41. O resultado da empresa Delta deve incorporar 50% do lucro obtido pela empresa A. Né? Então, o resultado da empresa Delta deve incorporar 50% do lucro obtido pela empresa A. Será que deve? Não. Por quê? Porque a participação é 100% da empresa Delta na empresa A, como você pode ver aqui a partir da tabela. 100%. Né? Então, ele incorpora 100% do lucro. Então, por isso, questão 41 está errada. E questão 42, saindo daquela sequência, considere que uma entidade tenha realizado uma compra vantajosa, em uma combinação de negócios, e que a adquirente tenha promovido, após a compra, uma revisão para certificar-se de que todos os ativos adquiridos e todos os passivos assumidos foram corretamente identificados. Nessa situação, a adquirente deverá reconhecer na data da aquisição o ganho resultante em conta de reserva de capital. Errado. Em conta de receita, vírgula, no resultado. Por quê? Porque ele está falando de compra vantajosa. Ou seja, compra vantajosa é a mesma coisa que goodwill negativo. Ok? E goodwill negativo é direto no resultado. Portanto, questão 42, errada também. Legal? Beleza, então, minha querida aluna, meu querido aluno, terminamos aqui os nossos exercícios de equivalência patrimonial, né? Esse assunto extremamente difícil e importante para você fazer a diferença na prova. Legal? Espero que tenha sido muito útil e vai ser útil sim para você se destacar na sua prova de contabilidade avançada. Grande abraço, excelentes estudos e fique com Deus.